saborosa e mais Mediodonto. Agora 12:02, muito boa tarde. Estamos começando o Jornal da Módulo, edição desta quarta-feira. Hoje é dia 22 de janeiro de 2025. Nossas convidadas nesta edição, Maria Eduarda de Almeida Santos, presidente da Associação de Diabéticos de Patrocínio, e a Bianca Nunes Leão, vice-presidente, para a gente falar dessa entidade que acabou de ser criada aqui em Patrocínio. Mas, Maria Eduarda, seja bem-vinda aqui à Módulo FM. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui para poder falar dessa associação, que é um projeto tão nobre, né, tão bonito, que a gente já estava matutando, né, Bianca? Desde 2024 e agora colocando em prática. Bianca, seja bem-vindo de volta aqui à Módulo FM. Esteve com a gente aqui há poucos dias, né? Mas agora por uma outra causa. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Ô Maria Eduarda, como é que surgiu a ideia aí de criar essa associação de diabéticos de patrocínio? Bom, eu sou diabética tipo 1. Tive o meu diagnóstico há 5 anos atrás. A Bianca também, né, Bianca? E conversando com a Bianca, a gente dividindo os acontecimentos, o nosso dia a dia, os nossos desafios com diabetes, a gente viu a necessidade de criar uma associação em patrocínio, visto que ainda não tinha, né? Então, nós juntas, com várias outras pessoas que estão nos apoiando também, que estão na diretoria, a gente falou, não, a gente precisa de uma associação dessa em patrocínio, que vai ser muito necessária para a nossa comunidade, tanto diabéticos tipo 1, como diabéticos tipo 2, como pré-diabéticos e pessoas também não diabéticas, né? Porque o diabetes, ele é o tratamento, mas também a prevenção. E aí, quem participou da fundação, né? E qual que é a missão, né? O objetivo da associação? O objetivo hoje é levar conhecimento, é levar informação sobre o diabetes, educação em diabetes, que é a nossa principal bandeira, porque a educação em diabetes, ela muda o tratamento. Eu, no início do meu diagnóstico, por exemplo, eu não tive a orientação correta, eu não tive, né, um caminho correto para seguir com diabetes. Então, eu tive meu diagnóstico e fiquei à mercê, fiquei sozinha, né? Então, o objetivo é que as pessoas que têm esse diagnóstico, elas não se sintam sozinhas. Elas tenham esse acolhimento para que elas tenham educação em diabetes, nossa principal bandeira. Nossa missão é levar o que é o diabetes, o que são as complicações do diabetes, o tratamento, a prevenção para o maior número de pessoas possíveis dentro de patrocínio, né? Fazer com que o patrocínio seja, de fato, referência no tratamento de diabetes. A gente acredita muito nisso. Bianca, como é que foi o diagnóstico para você e já sabedora disso, sendo uma pessoa, né, que tem diabetes, o quanto essa associação vai poder ajudar as pessoas na cidade? Bem, foi no ano de 2021, no mês de abril, que eu tive o diagnóstico de diabetes. Foi totalmente um susto para mim, porque eu sempre fui atleta, né, de karatê, fui professora de karatê por muitos anos, tive sempre uma alimentação balanceada, sempre uma vida muito ativa. E aí foi um susto muito grande. Eu comecei a emagrecer muito, e aí fui fazer alguns exames para entender o que seria aquela alteração que eu não estava entendendo no meu corpo. E aí veio esse susto do diagnóstico do diabetes tipo 1. E aí já no primeiro dia que eu descobri, você já tem que entrar com o uso de 2 tipos de insulina: a insulina basal, que você toma uma vez no dia, mais a insulina regular, que você toma em todas as refeições. Então era uma coisa assim que eu não tinha noção nenhuma. E assim, eu imagino que para mães também, eu tenho pessoas na minha família que também têm diabetes, que nasceram com diabetes. Então, assim, é muito complicado até você entender como é que vai funcionar aquilo, porque é um órgão do seu corpo que não funciona mais. Você não tem a produção de insulina para combater o açúcar de qualquer alimento. E como as pessoas pensam, né, Maria, não é só o açúcar, é uma fruta que você come. Por exemplo, o meu almoço hoje, eu comi um pouquinho de arroz com carne, salada, e aí eu tomei a insulina um pouco perto da hora de almoçar, e aí já tava pitando esse barulhinho que fez aqui por conta do sensor que eu utilizo, né, que é um dos insumos para otimizar o controle da nossa glicemia, e que assim, é até uma questão que não é fornecida pelo SUS, né? Geralmente a gente tem que picar o dedo. Eu fiquei picando o dedo por muito tempo. Eu uso o sensor, deve ter 1 ano e pouco, mais ou menos. Que melhora muito a qualidade de vida. Que melhora muito a qualidade de vida, porque você tem acesso no celular, quando está a sua glicemia em tempo real o tempo todo. Eu coloco os alarmes para quando ela começar a subir, eu começar a descer um pouquinho, para ter noção, né, de como vai estar essa glicemia. E é muito perigoso, né? Assim, acho que as pessoas não têm ideia disso, porque eu não tinha antes do diagnóstico. Então, por exemplo, antes de ter o diagnóstico, eu sabia que não podia comer doce e tal, conhecia mais o tipo 2.
Mas na tipo 1, por exemplo, se a nossa glicemia ela baixar muito, se você ficar um tempo sem comer, ou se você tomar um pouquinho a mais de insulina para a quantidade que você comer for um pouco menor, você passa mal, você dá hipoglicemia, você pode cair, desmaiar, seu coração dispara, você começa a suar muito. A Maria já chegou a ficar internada na UTI por conta desses episódios de ou hipoglicemia ou cetoacidose, que é quando a diabetes está muito alta. Então, assim, é uma questão que nos traz riscos de vida se a gente não cuidar. E é como um bebê, a gente tem que cuidar o tempo inteiro, em todas as refeições, medir logo depois e antes da atividade física. E assim, a gente gostaria também de facilitar um pouquinho da questão do acesso aos insumos, porque não só aqui no município, mas no Brasil, está faltando insulina, está faltando as fitinhas, e o diabético, ele não vive sem medir essa glicemia. Ele precisa dos insumos. Sem tomar insulina, é também muito complicado. E eu fico pensando as pessoas que não têm uma condição financeira para se manter, porque, por exemplo, o Libre eu consigo comprar com uma certa frequência que me ajuda. Se acabar as minhas fitinhas, eu consigo comprar. Mas e as pessoas em situação de vulnerabilidade social? Que inclusive eu conheço. Então a gente construiu essa associação com esse objetivo de educar, de apoiar, de acolher, de nos unir em prol dessa causa que é muito importante. Pois porque isso muda, né? Quando tem um diagnóstico desse, né, Bianca, muda toda a vida da pessoa. Você é uma pessoa de perfil assim otimista e tudo mais, mas aquilo impacta até mentalmente, né, a vida da pessoa, porque muda radicalmente, né? Isso, e eu sou psicóloga, então assim, mesmo sendo psicóloga, mesmo fazendo terapia, assim, grande parte da minha vida, que eu acho super importante, tem dias, por exemplo, nesse final de semana agora, que a gente não consegue controlar muito bem a questão da diabetes todos os dias, então tem dia que tá uma montanha russa. E assim, me senti muito mal, vem até mesmo pensamentos intrusivos, você começa a se sentir incapaz, impotente, você começa a se sentir uma pessoa doente, aí depois, eu tenho que agradecer, tem não que tá ter uma desse vigília jeito. Constante. Sim, mas a cabecinha, nos dias que a gente tem certo descontrole glicêmico, a cabecinha fica bem ruim. Ô, Maria Eduarda, quais as principais dificuldades aí? A gente já começou a falar basicamente delas, mas dos diabéticos de patrocínio aí, as principais demandas vocês têm visto, tanto para criar a associação ou que já tem chegado, né, depois dessa criação? Então, a princípio, como a Bianca falou, tá faltando insumos. Que hoje o tratamento a gente precisa da insulina. Sem insulina a gente não tem vida, né? Então os insumos estão faltando não somente no município de Patrocínio, como em todo o território nacional. As queixas que nós temos recebido muito em relação às fitinhas, por exemplo. Da insulina, sem querer te interromper, mas a secretária de saúde esteve aqui, parece que já começaram a fazer distribuição, né? Em Patrocínio, né? Isso, no início a dificuldade era essa, o pessoal procurando, né, querendo saber sobre as insulinas. Em relação às fitinhas, hoje ainda é uma queixa, nós estivemos inclusive em 2 postos de saúde hoje, e ambos tiveram a informação de que não teria essas fitinhas, de que teria que comprar, só que para comprar não tem aqui em município de Patrocínio. Tem a questão da marca, né? Eles trocaram agora no início do ano a marca que é distribuído o aparelho. E aí tá tendo uma dificuldade pra gente achar essas fitinhas. Isso. As fitinhas, pra quem não sabe, né, acho importante a gente falar, é a fitinha que a gente coloca no aparelho pra furar o dedo e conseguir medir a glicemia. Isso. Então é extremamente importante. E hoje a Bianca, por exemplo, ela usa o Libre, né, que é o sensor de monitoramento contínuo, que vai mandando as informações de glicose para ela 24 horas, envia pro aparelho dela, mas eu não tenho acesso a esse Libre, né, eu ainda não consegui, desde o início do meu tratamento, nunca consegui comprar, pelo valor, ele tem um custo muito alto, ele fica ali em torno de R$700 por mês. Então, eu fico pensando nas famílias que vivem com salário mínimo, como que vai tirar R$700 por mês? E não é um luxo. O Libre, ele não é um luxo, né? Ele facilita o tratamento, ele evita hiperglicemias, hipoglicemias, como a Bianca mencionou. Então, nós temos que furar o dedo. Eu furo meu dedo de 6 a 8 a 10 vezes por dia. Tá até com um pouquinho de sangue aqui, que eu tinha acabado de aferir ali. Então, essas dificuldades. No diagnóstico, uma dificuldade que a gente vê, os postos de saúde hoje, eles estão muito cheios, né? Então, às vezes o médico ele não tem o tempo de pegar a pessoa pela mão e ensinar todo o tratamento. Porque o diabetes, ele não é só não come açúcar, não come isso, não come aquilo, faça exercício, beba água, não é só isso. O diabetes, ele é muito amplo, ele é assim, é uma diversidade de assuntos, de conhecimento que a pessoa precisa ter. Então, numa consulta ali,
ela muito rápida, a pessoa não sai com o conhecimento que precisa, né, em relação ao seu tratamento. Então é uma dificuldade. Então a gente entra como associação para fazer esse papel. A pessoa recebeu o diagnóstico, a gente acolhe para fazer esse papel, né, de acordo com a prescrição médica. Olha, vai fazer dessa forma, o diabetes é isso, é aquilo. A diferença entre o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, como fazer em relação ao diabetes gestacional, por exemplo, que é um outro tipo de diabetes, que entra aí a questão hormonal, né, da gravidez e tudo. A minha diabetes mesmo iniciou como a diabetes gestacional. E na época eu fiquei assim muito apreensiva, porque eu falei, será que é porque eu tô comendo doce, tô comendo errado, é refrigerante, é o quê? Fui cortando tudo, fiz a dieta e ainda assim não conseguia chegar num controle. Porque vai muito além disso. Já estava iniciando ali na minha vida o diabetes tipo 1, que é autoimune. É diferente do que as pessoas imaginam. Nós poderíamos, né, Bianca, nunca ter colocado açúcar na boca. Nunca. Tô até com uma balinha nesse momento para a glicose não cair muito. Mas ainda assim nós seríamos diabéticas, porque é autoimune, né? Então, são essas dificuldades. A gente quer trazer aí informação em relação a esses insumos. As dificuldades maiores são essas no momento. E assim, a informação também para as pessoas não diabéticas é importante. Porque assim, eu no início, eu não sei você, mas no início eu ficava com vergonha, sabe? De aplicar insulina perto das pessoas. As pessoas questionam, né? Medir a glicemia. Tem gente que não gosta, tem gente que já fica um pouco assim. E assim, eu acredito que em mais ou menos 4 para 5 anos de diabetes, agora que eu estou entendendo um pouco melhor como funciona, agora que eu estou tendo uma noção real, sabe? Outro ponto que pega também, não só no município de Patrocínio, isso é diabético em qualquer lugar, acredito, no mundo, não sei, mas pelo menos falando em Brasil, é o preconceito. Ainda existe preconceito em relação ao diabético. Eu falo por mim porque já passei na pele. Numa entrevista de emprego, por exemplo. Numa entrevista de emprego você tem a capacidade, você tem ali todo, né? Tem um currículo pronto para aquela vaga. Falou que é diabético, já me aconteceu, né? Dentro de patrocínio, inclusive. Então, trazer lugar, espaço para o diabético, né? A gente pode tudo. O diabético pode tudo. A única coisa que o diabético não pode é produzir insulina e ficar sem aplicar insulina. É a única coisa. Então, levantar essa bandeira também em relação a esses preconceitos, essas barreiras sociais, né? São essas dificuldades que nós enfrentamos hoje. E Bianca, vocês pretendem fazer alguma parceria com o poder público, parceria com a iniciativa privada? Achei até muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar de uma associação de diabéticos, acredito que deva existir outras por aí, mas é uma iniciativa muito interessante. Vocês pretendem também fazer outras parcerias, porque pela capacidade de vocês podem até ajudar muito o poder público. Sim. E as pessoas, obviamente, com isso, né? Nós estamos abertos tanto a parcerias com o poder público quanto ao setor privado. Eu acho que é inclusive muito importante a gente conseguir engajar todo mundo nesse movimento coletivo. Porque não tem, por exemplo, não era uma realidade minha, então eu não tinha noção. E quando não se tem noção, eu acho que se peca muito na questão de informação, de acolhimento, de insumos. E talvez com a união do coletivo seja mais simples a gente conseguir um resultado efetivo para ajudar mais pessoas, né? A união faz a força. E assim, é engraçado que, por exemplo, em trabalho, você citou também, eu já passei por situação de você estar numa roda, assim, as pessoas conversando e citar, nossa, a pessoa com diabetes perde um dedo, perde uma perna, perde a mão. Aí você fica super apreensivo, super minha desconfortável. Nossa, fulano ficou cego, fulano morreu. Aí você fica com vários medos na sua cabeça. E eu acho que é válido até a gente educar a população quanto à informação sobre isso. Claro que pode acontecer, mas é só numa situação de descuido extremo, que a pessoa não cuide da vida dela, não cuide da saúde, vai diminuir a expectativa de vida. Mas assim, precisa existir um cuidado nessa fala, né? É a mesma coisa, assim, de você falar com qualquer outra patologia, né? Sobre qualquer outra patologia. Tem que existir esse cuidado. E eu acho que é importante a associação para a gente integrar essas questões do aprendizado, da educação, de conseguir até ajudar socialmente. E sobre parcerias privadas, acho que a gente até já poderia agradecer. A gente vai ter o evento amanhã, né? Que vai ser a nossa primeira conferência da associação, que a gente já tem parceria do Laboratório Thiago Hugo, né? Que estão com a gente nessa. A gente já tem parceria dos Doces Fitness Patrocínio, que são
são os doces triplo zero, né? Que vão fornecer lá pra gente. E da Alessandra, que faz tônicos, kombuchas, tudo coisinha natural pra estar com a gente nesse. A Império personalizados também com as camisas. A Estação do Café, que vai estar com um café maravilhoso, sem açúcar, mas delicioso lá com a gente também. Então, Onde vai ser? Vai ser ali na Avenida Marciano Pires, nessa avenida da rádio, na Avenida Marciano Pires, número 2, na Igreja Rebanho de Deus, que inclusive quero agradecer também aqui a igreja, faz parte dessa igreja. E assim, ó, no momento em que eu conversei com os meus pastores, bem despretensiosamente sobre o projeto, logo de cara eles acolheram, falaram, não, se não tem um espaço ainda que a gente busca, né, por um espaço, por uma sede própria, mas até isso não acontecer, eles cederam o espaço para que a gente fizesse essas primeiras reuniões. Então nós somos assim extremamente gratos, né? Esse acolhimento ele é muito importante, mas lembrando que a gente precisa, né, inclusive isso em parceria aí com a prefeitura, né, né, ver um projeto. Os veículos de comunicação isso, também, a gente fica muito feliz de ter esse espaço aqui para poder falar desse tema tão importante. Com certeza, muito importante ter esse espaço. Para a gente ter essa sede própria, porque numa sede própria a gente consegue fazer um acolhimento melhor. Nós temos os profissionais da área da saúde voluntários, a Bianca, psicóloga, né? Nós temos a nutricionista, a Isabel Alves, por exemplo, especialista em diabetes, nutricionista, que vai estar nos acompanhando, endocrinologistas, oftalmologistas, dentistas, enfim, nós estamos abertos, inclusive, a parcerias. Então, se você é da área da saúde e quer fazer um trabalho social, um trabalho voluntário, nós precisamos, né, de profissionais da área da saúde conosco para fazer esses acolhimentos. Que seja uma palestra, que seja uma orientação, que seja um atendimento, já vai ajudar muito. Da área jurídica também, sou estudante de direito, então na parte jurídica para a gente dar orientação em relação à judicialização de insumos, que é possível, muitas pessoas não sabem disso também, mas é possível judicializar para conseguir os insumos, insulina, Libre, bomba de insulina, que a bomba de insulina hoje é uns R$60 mil. Que realidade em que nós iríamos conseguir comprar uma bomba de R$60 mil? Então é possível, sabe? Ô, Maria Eduarda, então dá uma dica aí pra gente falar um pouquinho da doença. A diferença, então, que é a principal informação da diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Sim. O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 são doenças muito parecidas, mas que eu acho, inclusive, que deveriam até ter nomes diferentes. Porque, apesar de ser glicose, insulina, essa questão, elas são muito diferentes. O diabetes tipo 2, ela é a resistência insulínica. Ela acontece ali, geralmente, com a pessoa mais velha, já adulto para idoso. É direcionado a estilo de vida, a alimentação. Então, se você não tem uma alimentação balanceada, não pratica o exercício físico, você vai criando aquela resistência insulínica, que é onde vem o diabetes tipo 2, que é controlável ou com medicação oral. Às vezes é necessário também a insulina injetável, mas o mais comum é a medicação oral e mudanças de hábito, né? Uma boa alimentação, o exercício físico. E tem estudos, inclusive, de diabetes tipo 2 até em crianças e adolescentes. Então a gente fica assim, nossa, será que essa criança ela é diabética porque comeu muito doce, a mãe deixou comer muito doce? Está acontecendo também. Já tem estudos no Brasil com várias crianças e adolescentes sendo acometidas pelo diabetes tipo 2 por conta de estilos de vida. Então é muito importante os hábitos saudáveis para prevenir essa doença. Já o diabetes tipo 1, ela é uma doença crônica autoimune, ela é deficiência de um órgão. O pâncreas, ele para de funcionar. Já não é resistência insulínica, ele não produz insulina de forma nenhuma. Ele dá geralmente assim ali na infância, adolescência, e acontece também com adultos, que foi meu caso, o caso da Bianca, que a gente fala que é o diabetes tipo LADA, que é incluso no diabetes tipo 1, que geralmente dá em adultos depois de uma certa idade, às vezes por emocional, enfim. E no diabetes tipo 1, nós temos a liberdade de comer melhor, de comer um doce. É lógico que a indicação de hábitos saudáveis, ele é independente se a pessoa tem uma doença crônica ou não. É independente se tem diabetes ou não. Mas nós temos essa liberdade porque nós usamos um mecanismo que se chama contagem de carboidratos. Tudo que nós vamos comer, nos alimentar, beber, nós olhamos a quantidade de carboidrato, proteína, nós fazemos a contagem disso e aplicamos a insulina de acordo com esse carboidrato. E ali é a deficiência de um órgão, não produz. A principal diferença entre as duas doenças são essas. E as complicações, geralmente as complicações no diabetes tipo 1, elas costumam ser piores. Vem aí uma complicação renal, uma complicação visual, né? A retinopatia, a cetoacidose diabética, que me ocorreu 8 vezes. Eu estive 8 vezes em quartos de UTI lutando pela minha vida por conta de cetoacidose diabética, que é quando a gente tem a hiperglicemia, a glicemia muito elevada no sangue,
o sangue, ele fica com... A pele fica até com cheiro de cetona, por isso vem o nome cetoacidose. E na UTI 8 vezes, entrei em coma quase, tive ali a perda dos meus rins por conta dessa complicação. E tudo por falta de orientação. Eu tomava medicação de forma errada. A aceitação também, ela foi muito difícil no meu início, porque eu estava no meu puerpério. Então, assim, o emocional, né, Bianca? Bianca, que é psicóloga, sabe bem como é isso. O emocional, o psicológico, ele afetou muito. Então, há 2 anos atrás, quando eu fui acolhida, inclusive, por uma instituição como essa que nós estamos fundando agora, lá em Uberlândia, que eu soube como era o tratamento e aí mudou a minha história. E hoje o tratamento é outro, graças a Deus. As complicações já são menores, né? Já são menos agressivas quando me ocorre. E, enfim, tem a complicação também da neuropatia diabética, que poucas pessoas conhecem. É uma doença neurológica que afeta os nervos periféricos, pernas, mãos, que me ocorreu também, a neuropatia diabética. A gente sente dor nas pernas, nas mãos, 24 horas por dia, dependente 100% de medicações para dores, que são caros também, que aí entra outra medicação cara para o tratamento. E, enfim, pode perder mobilidade, vem aí a complicação também, às vezes, de amputação. Enfim, a diabetes tipo 1, ela tem várias complicações se não for cuidada. Mas é completamente possível ter uma vida normal, saudável, normal assim, né? Dentro dos limites, que o diabetes tipo 1 não tem uma vida normal de forma nenhuma. A gente tem uma frase que costuma dizer que antes das 10 da manhã a gente já pensou e já tomou decisões e fez escolhas 50 vezes mais do que uma pessoa que não tem diabetes, né? E se você tem diabetes, você já tem que acordar, medir glicemia, esperar um tempo de tomar o café da manhã, tomar insulina e vai, por aí vai. Corrigir se for necessário, tomar as medicações, enfim. Mas é possível e é isso que a gente quer trazer para a sociedade, uma vida saudável, né, com diabetes tipo 1, né, Bianca, independente dessas e que não ocorra, no caso, essas complicações. Eu falo com o meu namorado que eu não durmo tranquila. Eu falo assim, Henrique, eu não durmo tranquila. Não dá. Antes de dormir, eu tenho que medir. Aí eu acordo no meio da noite, eu tenho que olhar como é que tá também. Você Por tá mais que eu olhe no celular, então eu tenho que ficar acordando pelo menos 1, 2 vezes na noite para olhar pelo celular, é mais prático. Mas quem tem que furar o dedo, meu Deus, eu falei assim, eu não lembro mais o que é dormir uma noite inteira. Então falar que é normal, não tem como. Mas ainda bem, veio a entidade de vocês, tem certeza que vai ajudar muita gente, né? Principalmente com essa parte de orientação. Mas, Maria Eduarda, muito obrigado pela presença, participação, parabéns pela iniciativa, que é muito bonita. Vocês vivem na pele essa dificuldade, mas vão poder, né, levar informação e ajuda a tantas pessoas. E voltem sempre que necessitar aqui para a Módulo FM, a gente estará sempre de portas abertas para vocês. Imagina, a gente que agradece. Inclusive, queremos deixar o convite para todo mundo, a Bianca já mencionou um pouco. Amanhã nós teremos nosso primeiro encontro, nossa primeira reunião para diabéticos e familiares. Vai ser ali na Avenida Marciano Pires 2, na Igreja Rebanho de Deus, a partir das 19h30. Então, se você é diabético, pré-diabético, familiar de um diabético, mãe pâncreas, ou só quer conhecer, vá, que vai ser muito especial. A gente está preparando com muito carinho. E lembrando também, assim, que a pessoa, ela pode ir sendo de qualquer religião, né? Isso. A igreja nos cedeu o espaço com todo carinho, mas assim, não será um encontro religioso, será um encontro voltado para diabetes. Exatamente. Então, se você tem outra religião, outra crença, você pode ir tranquilo que o assunto, nesse momento, vai ser a questão da diabetes. Isso. Bianca, obrigado também pela presença e participação. E quem quiser mais informações, quiser encontrar vocês já criaram redes sociais para as pessoas se informarem e portas abertas para você que sempre também. Muito obrigado. Obrigada. Você quer falar? Sim, o nosso @, né, do Instagram, para o pessoal seguir, é @ass.dediabéticosdptc. E o telefone para contato 34 98400 2692. Muito bem, eu conversei aqui com a Maria Eduarda Almeida Santos, presidente, e a Bianca Nunes Leão, que é vice-presidente da Associação de Diabéticos de Patrocínio, foram as nossas convidadas nesta edição. Antes de encerrar, vou chamar o repórter Tony Galvão, que tem informações pra gente. Eu volto em instantes. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da Módulo. O município de Patrocínio recebeu ontem a visita do presidente e de membros do Grupo Casim, que atua na fabricação de colchões. Além de Patrocínio, a cidade de Patos de Minas também foi incluída no roteiro de visitas.